palavra administração é a junção de dois vocábulos latinos, ad, cujo significado é para, e ministrare, verbo relacionado com o substantivo latino servo, ou minister, e menos, minus. Em si, administração carrega a ideia de serviço e humildade. Esse também é o conceito hebraico de administrar. O jovem José, quando foi colocado como administrador na casa de Potifar, era chefe dos servos que trabalhavam na agricultura e também era escriba das ofertas, conforme sugerem documentos egípcios relacionados com escravos administradores. Mesmo diante de tamanha responsabilidade, José ficou reconhecido como um dos personagens mais humildes das Escrituras Sagradas. E quanto a nós? Qual deve ser nossa postura diante daquilo que Deus proporciona para a nossa existência? Deus nos considera como seus despenseiros, ou administradores, para ser mais específico. Dentre as várias dádivas que recebemos das mãos do Criador, devemos destacar três, pelo menos. A primeira é a maravilhosa dádiva do tempo. Todos dispõem de 24 horas diárias, mas, por algum motivo, alguns conseguem produzir mais do que outros. O famoso escritor francês Victor Hugo, por exemplo, acordava muito cedo e escrevia durante 5 horas. Não passava uma madrugada em claro, e ainda assim sua produção literária foi imensa. Victor Hugo ainda encontrava tempo para passear no belo e charmoso jardim de Luxemburgo, em Paris. Quando se administra o tempo com precisão e disciplina, a capacidade de produção é superada constantemente. E o que dizer então de Jesus Cristo? O ministério dele foi de apenas 3 anos e meio e se concentrou em um espaço geográfico extremamente limitado. Independentemente de se concordar ou não com os ensinos dele, é inegável que esse judeu do primeiro século causou um impacto tremendo, sem igual na história. Seu êxito também deve ser atribuído a um plano devidamente traçado. O importante educador e escritor adventista Siegfried Schwantz, certa vez escreveu o seguinte: é assombroso o que alguns têm realizado nas pausas de um dia atarefado. A diferença entre o êxito e o fracasso na vida está muitas vezes no uso que fazemos dos minutos que outros desperdiçam e esbanjam. Numa era impregnada de tecnologia, é lamentável ver pessoas que gastam horas quase incalculáveis em atividades banais na internet ou na televisão, por exemplo. Deus espera que nossa vida seja carregada de significado em atividades que ecoem por décadas, deixando uma contribuição que afete positivamente as pessoas ao nosso redor. Todos os seres humanos, mesmo aqueles que têm limitações físicas e mentais, são dotados de alguma habilidade. Alguns com várias, como Isaac Newton, Leonardo da Vinci, enquanto outros conseguem desenvolver ao máximo um único dom que parecem ter. Não importa a quantidade de talentos, mas sim o uso que fazemos deles. Essa é uma profunda realidade da igreja, comparada várias vezes pelo apóstolo Paulo com o corpo de Cristo. Assim como o corpo tem vários membros com funções diferentes entre si, aqueles que fazem parte da comunidade cristã também são capacitados por Deus para desempenhar funções tanto na vida particular como na obra de Cristo. Em Efésios 4:12 encontramos 2 motivos pelos quais Deus concedeu talentos ou dons aos seus filhos. O primeiro é o aperfeiçoamento, no grego katartismos. Essa palavra só aparece no Novo Testamento, mas na literatura grega antiga, esse termo era usado constantemente na medicina para se referir ao conserto de um osso quebrado. Ou seja, nós, o corpo de Cristo, estamos sendo consertados para alcançar o ideal proposto por Deus. Já o segundo motivo é a edificação, que transmite a ideia de construção de um edifício. Os dons foram dados para o desenvolvimento dos santos. Deus não deseja que alguém ou uma igreja não se desenvolva. Uma igreja em que todos estão simbolicamente apáticos pela dor de um osso quebrado. Ele quer que nós sejamos consertados e nos desenvolvamos e por isso concedeu dons à igreja. Quando o assunto envolve valores monetários e instituições religiosas, paira no ar a desconfiança, um certo ar de desconfiança no ambiente. E não é sem motivo, convenhamos. Nos últimos anos, temos testemunhado diversos escândalos de líderes religiosos manipulando fiéis para que eles façam doações exorbitantes com a promessa de que Deus vai dar em dobro. No Brasil, esses pregadores são fruto de um movimento chamado de Teologia da Prosperidade, movimento que teve seu surgimento nos Estados Unidos e que promove forte ênfase em bens materiais como sinal de bênção divina. Não devemos cometer os mesmos erros que outros cometem, generalizando todas as igrejas cristãs como se fossem iguais a essas que usam e abusam da teologia da prosperidade. Existem várias igrejas sérias que não foram contaminadas por esse erro hermenêutico, isto é, de interpretação, que pode muito bem ser comparado a uma doença degenerativa que aos poucos vai tornando o corpo inválido.
A Bíblia promete prosperidade material para dizimistas fiéis? Não. Ela promete bênção sem medida. A ideia de bênção, no hebraico baraká, não tem que ver somente com finanças. A paz, os filhos, a saúde, uma família estruturada e a própria presença de Deus são considerados bênçãos tanto no Antigo como no Novo Testamento. Valores monetários não são o único tipo de bênção que Deus promete para a sua igreja, para os seus filhos, ali na sua palavra. No entanto, nossa fidelidade ao Senhor não deve ser motivada por interesses, mas sim pela gratidão pelo que Ele tem feito por nós. O livro preferido dos pregadores da teologia da prosperidade é o do profeta Malaquias, escrito por volta de 420 a.C. O que esses pregadores esquecem é que Deus faz a denúncia de um estilo de vida que o povo de Judá estava mantendo. E esse estilo de vida ruim não tinha que ver simplesmente com não devolução de dízimos e ofertas. Estavam envolvidos também a falta de respeito na adoração a Deus, casamentos com pagãos, infidelidade conjugal e a desconsideração dos mandamentos divinos. Finalmente, após citar todos esses problemas, é trazida à tona a infidelidade dos judeus nos dízimos e nas ofertas. Ao convidar seu povo a ser fiel nesse último aspecto, Deus faz um pedido estranho e raro na Bíblia. Ele diz: "Fazei prova de mim". Ao longo da Bíblia é comum vermos o contrário, Deus provando os seres humanos. Deus pedindo para ser colocado à prova é algo, além de raro, bem curioso. Homens como Acás, Gideão, Moisés e Elias são alguns dos que colocaram Deus à prova. No caso de Elias, Deus enviou fogo do céu em resposta à oração. Todos esses personagens estavam em situações especiais, assim como Malaquias. Numa era marcada pelo ceticismo e o descompromisso com a verdade, Deus convida seus filhos a renovarem a confiança nele por meio da fidelidade. Não estaríamos vivendo, será, num momento semelhante àquele? Agora, há um grande perigo em colocar Deus à prova quando o nosso coração não está com a motivação correta. Note o que o salmista diz a respeito dos israelitas. Não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Barganhar com Deus é um jogo extremamente perigoso. Um último detalhe, a respeito de Malaquias 3,10. Deus promete abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida. A mesma expressão, janelas ou comportas do céu, é usada em Gênesis capítulo 7, verso 11, para descrever o início do dilúvio. Em Gênesis, elas se abriram para destruir aquilo que os seres humanos haviam destruído, a terra. Em Malaquias, elas se abrem na promessa de abençoar aqueles que se aproximam do soberano do universo de maneira completa. Um dilúvio de bênçãos está prometido para você. Deus é o melhor dos sócios. Aproxime-se dele e você será inundado de bênçãos.